Marcos fala sobre a parábola da candeia. Jesus Cristo está falando sobre a parábola da candeia. Depois ele anota o que Jesus Cristo havia falado, a parábola da semente, e posteriormente a palavra do grão de mostarda, e depois ele narra este fato, a qual é o tema desta noite, e que traz a palavra: quem é este? Quem é este? Nós podemos analisar com o recurso da hermenêutica. Hermenêutica é uma ferramenta teológica que se preocupa com a interpretação dos textos sagrados. Uma das ferramentas da hermenêutica se chama simbologia. A simbologia é quando nós pegamos algo natural ou algo material e agora utilizamos com fins espirituais para nossas vidas. E dentro com essa ferramenta eu passei a observar que existem algumas coisas que marcam este evento, que marcam esta ocasião. Uma dessas coisas é a multidão que seguia Jesus Cristo. Onde Jesus passava, existia uma grande multidão que estava ao seu lado. Uns, quem sabe até porque criam em Jesus, outros com certeza por causa dos milagres que Jesus realizava, outros com certeza querendo ter curiosidade o porquê Jesus fazia, e muitos até se perguntavam com que poder, com que autoridade Jesus Cristo fazia aquilo. A primeira personagem que eu vejo aqui dentro desse texto são a multidão. A segunda personagem que eu observo aqui é a tempestade. A tempestade, ela representa as adversidades que vêm sobre as nossas vidas. A tempestade representa os dias maus, aqueles dias que você entra dentro do seu quarto, que não quer ver ninguém, que fica chateado, que não suporta ouvir nada. A tempestade representa as adversidades, os dias maus. A multidão representa aqueles que estão ao nosso lado, que sempre compactuam conosco alguma coisa. Terceiro elemento que eu vejo são o barco. O barco representa a nossa vida que está sobre o mar. O mar representa o tipo de vida a qual nós temos na terra. Todos nós temos um mar para viver, todos nós temos um mar para navegar, e o barco representa a nossa vida. E dentro destas ferramentas eu passo a observar, sabendo que o barco é a nossa vida, sabendo que o mar é o período que existe na nossa vida, e as tempestades são adversidades. Nós passamos a observar que toda a nossa vida existe luta, existem tribulações, mas eu também observo que quem está dentro do nosso barco não é Leonardo DiCaprio. Quem está no nosso barco não é qualquer aleluia navegador. Quem está no nosso barco é Jesus de Nazaré, é o Senhor dos Senhores, e o teu barco não irá naufragar. Quem está no teu barco é o Senhor Jesus. E quando Jesus Cristo está na nossa embarcação, por maior que seja ou por menor que seja a dificuldade, as intempéries, as adversidades, Jesus Cristo se levanta e diz: olha lá, aquieta-te, vento, cala-te, porque eu estou no barco. Você não irá morrer, você não irá naufragar. Jesus está no teu barco. Aleluia. Alegra-te enquanto há tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus traz ao meu coração que ainda muitas pessoas irão olhar para o teu barquinho e irão dizer: eu não sei como ele conseguiu, era tão pequeno, as lutas eram tão grandes, o barquinho parecia que estava se despedaçando, eu não sei como ele conseguiu. Você vai olhar para dizer: é porque Jesus Cristo estava no meu barco, é porque Jesus Cristo estava no meu barco. Ainda com esta ferramenta, eu senti-me na liberdade de transcorrer sobre os textos da Bíblia Sagrada e procurar uma resposta para essa interrogação que está na parede. Quem é este? Quem é este? É uma interrogação a respeito de uma pessoa. Quando eu leio o livro de Gênesis, eu passo a ver que o Senhor Jesus Cristo é o cordeiro do altar de Abraão, é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito. Em Elias, em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna
poderosos. Em Naum ele é o nosso vingador. Em Abacuque ele é o nosso sentinela, orando pelo reavivamento. Em Sofonias ele é o nosso Senhor para salvar. Em Ageu ele é o restaurador de tudo aquilo que está perdido. Em Zacarias ele é a nossa fonte. Em Malaquias ele é o sol da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus ele é o Cordeiro, o Cristo, o Filho de Deus. Em Marcos ele é o operador de milagres e acalmou a tempestade nesta noite. Em aleluia, em João ele é a porta pela qual devemos entrar. Em Atos ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em 1 Coríntios ele é a nossa ressurreição. Em 2 Coríntios ele é aquele que leva os nossos pecados. Em Gálatas ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses ele é aquele que perdoa e que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses ele é o nosso rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus ele é o sangue que cura o doente. Em 1 e 2 Pedro ele é o pastor principal. Nos livros de João ele é aquele que tem a ternura do amor. No livro de Apocalipse ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é ele? Aleluia, ele está aqui nesta noite para te dar a vitória. Oh, aleluia. Ainda discorremos sobre essa ferramenta. Se nós pudéssemos fazer uma passagem no livro de Gênesis e perguntasse a Adão: Adão, quem é este? Contássemos o contexto e dissesse: Adão, quem é este homem que repreendeu o vento e a tempestade? Adão diria: olha, ele é aquele que me criou. E de mais uma coisa ele faz. O que é, Adão? Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ninguém pode se escapar dele. Se nós perguntássemos a Enoque diria: olha, ele é aquele que vem com milhares dos seus anjos. Se nós perguntássemos